Olá pessoal, nesse exercício nós temos dois blocos apoiados em superfícies inclinadas. O bloco 1 numa superfície inclinada de 30 graus com horizontal e o bloco 2 numa superfície inclinada um ângulo beta com a horizontal. E é justamente esse ângulo beta que a questão quer que a gente encontre, sabendo que esses corpos estão em equilíbrio. Ele trouxe para a gente os valores das massas dos dois bloquinhos e o nosso foco vai ser identificar o valor desse ângulo beta. Então, pessoal, para isso, nós precisamos primeiro colocar todas as forças que atuam nesses dois blocos. Eu desenhei separado os dois planos inclinados, onde os bloquinhos estão apoiados, e em exercícios de plano inclinado, eu gosto de representar os corpos como sendo um único ponto. Fica melhor da gente identificar os ângulos na hora de fazer a decomposição das forças. Como o tamanho desses corpos é desprezível, né? A gente não está levando em consideração as dimensões desses blocos, então nós podemos simplificar os dois em um único ponto para facilitar a nossa vida. Então aqui, pensando no bloco 1, os dois corpos, né, estão sob influência da gravidade. A gravidade vai estar presente aqui nesse sistema, aplicando no bloco 1 e no bloco 2 uma força-peso. Força-peso vai estar na vertical e para baixo, no bloco 1 e no bloco 2. Tem uma força-peso atuando. Os dois blocos estão apoiados na superfície, então na hora que eles são apoiados na superfície, eles empurram a superfície nesse sentido e como reação a superfície devolve neles uma força no sentido oposto. Essa direção aonde ocorre essa troca de forças com a superfície é uma direção formando um ângulo de 90 graus com ela. Então nós temos aqui a força normal que a superfície aplica aqui no bloco 1, vou chamar de N1, e a força normal que a superfície aplica no bloco 2, que seria N2. Ela forma 90 graus aqui com a superfície de apoio. Como os dois blocos estão conectados em um fio, existe uma força de tração. A força de tração é sempre no sentido de puxar e nunca no sentido de empurrar. Então, o fio está conectado aqui do lado direito aqui do bloco 1. Então, vai exercer nele uma força querendo puxar ele para a direita, aqui para cima, nesse desenho. E a mesma coisa no bloco 2. O fio está conectado aqui do lado esquerdo, vai querer puxar ele para cima aqui do lado esquerdo. Então, tem uma força de tração nesse sentido. Eu chamei com o mesmo nome essas forças de tração porque é o mesmo fio conectando os blocos 1 e 2. Feito isso, nós podemos agora verificar que as forças estão em direções diferentes. E quando eu tenho vetores aqui em direções diferentes, a análise fica mais difícil da gente conseguir, né, analisar os ângulos ou a intensidade das forças. A análise ela fica um pouco mais chata quando nós temos os vetores em direções diferentes. Então, para facilitar a nossa vida, nós traçamos um eixo aqui na direção onde poderia ocorrer o movimento dos blocos, que seria a direção aqui do plano inclinado, que eu vou chamar aqui de eixo X. Fazer a mesma coisa aqui no outro plano. Tem um eixo X aqui e um eixo Y perpendicular a essa direção que poderia ocorrer o movimento. Eixo Y, eixo Y. Essa direção acaba coincidindo com a direção da força normal porque ela forma 90 graus com a superfície. Agora, pensando olhando novamente para as forças, nós verificamos que a única força que fica fora desses eixos é a força-peso. Força-peso não está nem no eixo Y e nem no eixo X. Então, por isso, nós vamos fazer a decomposição dessa força. O que é decompor uma força? É identificar a contribuição dessa força para o eixo Y
e a contribuição dessa força para o eixo X. Então, eu tenho aqui as duas componentes, Px e Py. Para traçar essas componentes, nós temos que vir aqui no final do vetor da força-peso e traçar um pontilhadinho buscando formar aqui 90 graus com os eixos. E aí, aonde esse pontilhado chega, eu traço a componente Py e Px. A mesma coisa aqui pensando no bloco 2. Eu tenho Px para cá, do bloco 2, aqui bloco 1, e aqui o Py do bloco 2. Deixa eu pôr esse Py um pouquinho mais para cá, esse P2 um pouquinho mais para cá. Então, feito isso, para a gente conseguir analisar essas componentes, nós precisamos identificar algum ângulo aqui que essa força-peso forma com esses dois eixos. E aí nós podemos aqui traçar um pontilhadinho, prolongando a força-peso, verificando aqui um ângulo de 90 graus, porque a força-peso ela está na vertical, então ela vai formar 90 graus, aqui a direção dela forma 90 graus com a superfície horizontal. Se esse ângulo aqui é 30 graus, esse ângulo aqui só pode ser 60 graus, porque a soma dos ângulos em um triângulo tem que dar 180. Eu já tenho 90 aqui, então está faltando 90 para dar 180. Aqui é 30, aqui seria 60 graus. Se aqui é 60 graus, esse anglinho que eu tenho aqui, nessa parte, vai ser exatamente o mesmo ângulo que eu tenho aqui no plano inclinado. Então, em todos os exercícios de plano inclinado que a gente faz esse tipo de decomposição, eu já posso logo de cara falar que esse ângulo que a força-peso forma com esse eixo Y é o mesmo ângulo do plano inclinado. Aqui é 30 graus, aqui nós não conhecemos o ângulo, então eu posso afirmar sem medo nenhum que esse ângulo é beta, o ângulo com o eixo Y é beta. Prolongando aqui, o raciocínio é o mesmo. Bom, agora, como a questão afirma que esse sistema está em equilíbrio, que os corpos estão em equilíbrio, a força resultante que atua neles é zero. A força resultante nesses dois bloquinhos é nula. Então, a força-peso ela já foi decomposta, é como se ela não existisse mais aqui no problema. Como a resultante é zero, vetores em sentidos contrários precisam estar se anulando. A normal acaba anulando a componente Py nos dois bloquinhos e a componente Px1 acaba anulando a força de tração. Então, eu vou escrever aqui que a componente Px1 tem que ter o mesmo valor da força de tração no bloco 1 e a Px2 tem que ter o mesmo valor da força de tração no bloco 2. E aqui nós percebemos que a tração acaba sendo a mesma, porque é o mesmo fio que conecta os blocos. Eu posso igualar, se o Px1 é igual à tração e o Px2 também é igual à tração, eu posso igualar essas duas componentes. Px1 é igual a Px2. Ah, mas Henrique, por que você não escreveu sobre as componentes, a normal e a Py? Aqui, ao escrever a componente Py igual a normal 1 e igual a normal 2, não teria como eu relacionar o bloco 1 com o 2. Ficaria uma relação verdadeira, porém não daria para a gente associar um bloco com o outro. Agora, como nós sabemos aqui que as trações são iguais, a expressão da força Px em cada um dos blocos pode ser comparada. A gente consegue fazer uma relação entre elas por conta da tração ser a mesma. Então, aqui, substituindo a expressão do Px, como que a gente vai olhar? Quando a gente faz decomposição de vetores, aqui no canal, pessoal, eu fiz um vídeo explicando com detalhes essa parte de decomposição de vetores e o motivo
das expressões do px e do py serem do jeito que eu vou escrever aqui agora. De uma maneira bem prática, nós podemos pensar da seguinte forma: o px e a força peso, que é a força original, né, a força que originou o px e a força peso, a componente px e ela estão sem o ângulo. Então eu posso escrever que o px é a força original, P1 aqui, vezes o seno do ângulo, que no caso é o seno de 30. Olhando para o outro triângulo, nós temos aqui a px2, a força que originou ela foi a P2, e entre o px2 e o P2 não existe o ângulo, elas estão sem o ângulo. Se elas estão sem o ângulo, eu posso falar que é o P2, o px2 é o P2 vezes o seno do ângulo beta. E aí nós podemos abrir aqui a expressão da força-peso, ele deu a massa de cada bloquinho, 0,4 e 0,6. O peso é massa vezes a gravidade, eu já vou substituir direto, vai ficar 0,4 vezes a gravidade, vezes o seno de 30, que é meio, é igual o peso do bloco 2, vai ser a massa, que é 0,6, vezes a gravidade, que é 10, vezes o seno de beta. A gente quer descobrir o valor desse ângulo beta. Notem aqui, pessoal, que no enunciado não tem o valor da gravidade. Eu substituí aqui pelo valor 10, porém, mesmo a gente colocando a letra G aqui, se eu estivesse colocando a letra G ao invés de 10, daria no mesmo, porque, como é uma multiplicação dos dois lados, nós podemos cancelar a gravidade. Então, aqui, esses dois números também que tem uma casa depois da vírgula, eu posso cancelar a vírgula. Então, vai ficar 4 vezes meio, vai ficar 2. E esse 6 que sobrou do lado direito vai passar para o lado esquerdo dividindo. 2 sobre 6. Isso daqui é o seno do ângulo beta. Simplificando em cima e embaixo por 2, o seno de beta vai dar 1 sobre 3. Porém, a questão quer saber o valor do ângulo beta. Como esse ângulo beta, esse seno, não é nenhum valor daqueles que a gente lembra, né, da tabela do 30, 45 e 60, nós podemos escrever da seguinte forma: o ângulo beta, ele é o ângulo que tem o seno valendo 1/3, ou é o arco que tem o seno valendo 1/3. Arcosseno de 1/3, valendo 1/3. Então, essa daqui seria a resposta do exercício. O ângulo beta é o arcosseno de 1/3. Essa seria a resposta do exercício.